Imagine hoje em dia tentar pagar uma compra sem utilizar dinheiro. O senhor me dá 2 dúzias aqui por essa caneca? Não, aí você vai precisar comprar mais 4 canecas dessa para levar mais um pouquinho. Pagamento é só dinheiro. Troca, não tem. Não tem como. É o dinheiro que move, não tem como a gente só tocar por mercadoria. Determinar quanto custa um bem, seja ele um produto ou um serviço, ficou mais fácil depois que a sociedade criou um sistema de valor único, o dinheiro. Ao longo da história, o dinheiro já passou por muitas transformações. No Brasil, por exemplo, a primeira moeda era cunhada em ouro e prata e a quantidade existente no mercado, nas mãos das pessoas, variava pouco. As moedas de metal, metal precioso, normalmente eram as moedas que eram o padrão monetário. Então, eram tantos gramas de ouro, era uma moeda de ouro, tantos gramas de prata, era uma moeda de prata. A partir do século XIX foi surgindo, na verdade um pouco antes, já no século XVIII, mas foi surgindo o papel moeda. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as cédulas brasileiras são impressas e as moedas cunhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. A ideia de Banco Central, ela remonta a um passado muito distante. Começou com o Banco da Suécia, em 1750, depois Banco da Inglaterra, Banco da França, com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Então é uma ideia antiga, é uma ideia de disciplina do sistema financeiro e uma instituição com poderes para exercer essa função. No Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, foi criada em 1945 a Superintendência da Moeda e do Crédito, o primeiro órgão brasileiro a tratar exclusivamente da oferta de moeda e crédito no país. Quando se decide a criação da SUMOC, com as funções de Banco Central, quer dizer, a carteira de redesconto passava do Banco do Brasil para a SUMOC e começou a funcionar bem. A experiência da Superintendência de Moeda e Crédito durou 20 anos e preparou os profissionais para formar o Banco Central do Brasil em 31 de março de 1965. O caminho trilhado até Brasília começou 2 anos depois, em 1967. Neste ano, uma lei estabeleceu que o Banco Central deveria ter como sede a capital do país. No fim da década de 60, quando Brasília ainda era um retrato em preto e branco do que viria a se tornar depois, o Banco Central ainda não tinha uma sede definitiva. Basílio é um dos engenheiros que trabalhou na construção da sede do Banco Central. Foram praticamente 6 anos de obras entre meados de 1975 e o começo de 1981. O arquiteto que fez o prédio, ele ele disse que se inspirou no dobrão, que é uma moeda antiga brasileira que tem aquelas cruz de Malta, né? E se você olhar o prédio de cima, ele é uma cruz. Então ele se baseou nisso para poder criar o prédio. Curiosidades à parte, o Banco Central tem missões no país. O principal papel de um banco na economia é fazer o dinheiro circular. Isso porque o banco recebe recursos de uma pessoa ou empresa e empresta cobrando juros. É nessa hora que entra o trabalho do Banco Central para garantir que essa atividade ocorra com o máximo de segurança possível. Uma intermediação significa alocação de recursos. Alocar recursos de quem tem mais e deseja investir, alocando recursos na economia para quem tem carência e precisa. O Banco Central também cuida para que o dinheiro sempre tenha um valor, para que se possa, com esse dinheiro, fazer compras, investimentos e planos para o futuro. Ele busca proteger o seu dinheiro, que está no seu bolso, que está na sua carteira, para que ele tenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo, ou seja, buscando controlar a inflação. E ele protege também o dinheiro que você tem, que a sua família tem, que os seus amigos têm nos bancos, né, nas instituições financeiras. O Banco Central também tem outras responsabilidades: autorizar e acompanhar o funcionamento dos bancos, regular a venda e compra de moedas estrangeiras no país, como o dólar.
administrar as reservas internacionais do Brasil, que atualmente são de cerca de 370 bilhões de dólares. Cuidar do dinheiro que está circulando e recolher as cédulas que não têm mais condições de uso. Promover o relacionamento com organismos internacionais. Nós conseguimos, ao longo do tempo, construir, né, uma documentação, tá certo, das atividades, dos projetos e dos desafios que enfrentamos, de maneira que a cada novo desafio nós temos o aprendizado dos eventos anteriores.